Olá, minha gente! Chegou a hora de ficar bem informado. A edição do Sim Notícias desta quinta-feira começa agora, trazendo para você os principais assuntos da edição de hoje. Vamos conferir. Criminosos trocaram tiros com a polícia em Soretama e deixaram para trás uma moto roubada. Em Aracruz, a polícia comemorou a prisão de um suspeito de vários homicídios na cidade. A nossa reportagem foi saber como está o cenário da Covid-19 aqui no município. A dengue, no momento, é o que mais preocupa os órgãos de saúde. Vamos à Colatina conversar com Elisângela Ramos, direto de São Mateus. J. Barbosa nos fala sobre as ações de combate ao trabalho escravo. Em Cachoeiro houve um acidente na BR-101 Sul. Samuel de Fraga tem as informações. Veja ainda um resumo do esporte. Tudo isso e muito mais agora, aqui na TV Sim. Esta é da Terra. Criminosos trocaram tiros com a polícia em Soretama. Os suspeitos conseguiram fugir e deixaram para trás uma motocicleta roubada. A polícia continua fechando o cerco contra criminosos em Soretama. Durante a última madrugada, moradores de Córrego Alegre acionaram PMs relatando que estava havendo uma troca de tiros na região. Tendo se deslocado para o local, a polícia não encontrou os bandidos, mas continuou o patrulhamento na região. Os policiais foram para o bairro Dalvo Loureiro, onde também havia informação de que homens armados circulavam pelas ruas. Desta vez, no cruzamento entre as ruas Paulo Alves da Silva com a Elcio Marques, foram vistas 4 pessoas suspeitas. Um deles estava de moto, com a placa RQM 4D29. Os desconhecidos entraram em fuga e foram perseguidos pelos policiais, tendo disparado diversas vezes contra a viatura. A polícia revidou a injusta agressão, mas ninguém se feriu. A moto foi abandonada pelos suspeitos. Ela tinha chassi e motor adulterados. Ficou constatado que era produto de furto ou roubo. A placa verdadeira é PJV 4199. E foi levada do seu verdadeiro dono no último dia 28 de janeiro. Não houve prisão em Soretama, porém, os policiais conseguiram recuperar mais um veículo levado por ladrões na cidade. E nesta semana, o governador do estado, Renato Casagrande, anunciou que havia contraído o vírus da Covid-19 e queria ficar em isolamento por alguns dias. Pois é, aqui em Linhares, nossa reportagem foi saber como está o número de contágios da Covid e descobriu que a dengue é o que mais preocupa no momento. É isso mesmo, nós estamos aqui em frente ao USL, no bairro Colina, para conversar um pouco com a diretora de Vigilância Epidemiológica, Jaquilene Ramos, para a gente saber um pouco mais sobre a doença, o Covid, né? O governador Renato Casagrande recentemente postou nas suas redes sociais que testou positivo. Então a gente quer saber como anda essa doença, o panorama da doença aqui na cidade. Jaquilene, como é que está sendo essa dinâmica com a Covid agora? Então, a gente disse que o perfil epidemiológico, né, ele mudou um pouco em relação ao Covid. Hoje a gente não tem mais aquela margem alta de testagem como nós tínhamos até alguns meses, né, o ano passado, por exemplo. O que dificulta fechar esse diagnóstico laboratorial. Hoje a gente fecha por clínica, né, então a gente tem um número muito baixo. Atualmente estamos com 5 casos positivos no município, esses notificados. Podemos ter mais, e é claro que temos, porém não foram notificados. Mas a doença hoje ela não tem mais aquela agressividade que a gente viu no início. Nós tínhamos uma população de 100% susceptíveis à doença e essa realidade mudou. Porque hoje nós temos uma população que já contraiu a doença e que já foi vacinado. Então hoje, quando entra em contato com o vírus, o organismo já responde de uma forma menos grave, né? Então o paciente ele já não apresenta mais aquela forma grave da doença. Aproveitando então esse gancho, né, que o governador comentou, que está também em isolamento. Um paciente que talvez tenha alguns sintomas, ele não necessita mais ficar em isolamento? Como é que funciona? Então, isso é o consciente do paciente, né? Se a gente tem uma pessoa com síndrome gripal, com clínica compatível à Covid, ele tem que se isolar.
ele tem que se afastar, porque ele vai passar para outras pessoas. E mesmo que com uma condição menos grave da doença, essa doença ainda pode chegar naqueles idosos com comorbidades, crianças com doenças graves e crônicas, e a gente pode ter ainda alguns casos graves, mesmo que em menor quantidade. Mas pode acontecer? Pode. Então, assim, agora no momento a gente estava conversando e você me falou que a maior preocupação não é a Covid, a maior preocupação aqui no município é a dengue? Isso. Hoje, infelizmente, né, assim como o estado inteiro, o município em 2023, a gente teve o maior surto, né, o maior índice de notificação da história de dengue e continua em 2024. Então, hoje a gente já tem o triplo das notificações que nós tínhamos em janeiro de 2023. Então, a gente tem aí a presença de novo sorotipo da doença, que não existia, né? A gente ainda não tinha detectado no estado, agora já detectado, o que mostra pra gente que a nossa população está susceptível a esses novos sorotipos que estão surgindo aí. Então, tem a preocupação, é real. Casos graves estão acontecendo, então a população precisa ficar em alerta. É isso mesmo, como a Jaquilene falou, a Covid apresenta aí 5 casos, não é a maior preocupação no momento, a maior preocupação por agora é a dengue. E é isso mesmo, nós ficamos por aqui, é com você aí no estúdio. Prevenção acima de tudo. Obrigado, Larissa. Obrigado aí também à diretora da Vigilância Epidemiológica. Em Colatina, Elisângela Ramos nos mostra como a inteligência artificial tem sido usada na distribuição de energia elétrica. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá, você que nos acompanha aqui no Sim Notícias. E é isso mesmo. Com a utilização de drones e de inteligência artificial, ficou mais fácil detectar falhas e anomalias na rede de distribuição de energia elétrica aqui em Colatina. Vamos conferir essa novidade de perto. Com a crescente busca por melhorias e com o avanço da tecnologia, a otimização do processo de inspeção de rede elétrica vem evoluindo com o tempo. A inspeção de rede, a inspeção termográfica, que ela detecta pontos quentes na rede, que é o primeiro indício de defeito, ela já tem mais de 20 anos. Só que no começo montava-se um equipamento em cima de um carro e esse equipamento ia passando nas redes e detectando esses defeitos. Há uns 2 anos atrás, a gente adquiriu um drone. Então, o drone, além de detectar o ponto quente, que é um sinal de defeito, ele também vai lá, acessa a imagem do equipamento de rede. Na primeira edição do Inova Lab, um desafio lançado era automatizar o processo de inspeção de linhas de redes através de drones. As distribuidoras elas têm uma necessidade constante de fazer inspeção em redes de distribuição e essas inspeções, para serem feitas com segurança, elas precisam acessar os pontos mais altos da rede. Então a gente começou a fazer essa inspeção com drones, só que ainda tinha interferência humana, a gente precisava que isso tivesse inteligência. E esse foi o desafio que nós lançamos lá na primeira edição do Inova Lab. E com a utilização de inteligência artificial, agora ficou mais fácil detectar falhas e anomalias na rede de distribuição elétrica em Colatina. A startup TRT ela veio com uma solução através de aprendizado de máquina, né? Ela ia fazer essa viagem com o drone, né? E o drone ele ia detectar automaticamente os defeitos, né? E com a solução já em funcionamento, além da agilidade, a segurança para realizar o serviço também é maior. Então a gente recebeu essa solução, apostamos nela, ela já está funcionando, a gente já está fazendo com essas inspeções, usando esse software criado por eles e além de segurança, para o operador, a detecção dos defeitos ficou mais automática e mais assertiva. E os novos desafios já estão sendo estudados para a segunda edição do Inova Lab. A gente achou a solução, ela foi muito adequada, porque é uma solução dedicada ao nosso problema. Então a gente, inclusive, vamos lançar mais um desafio no próximo, porque foi uma experiência muito boa que nós tivemos. E segundo o engenheiro eletricista, a tendência é melhorar cada vez mais. Desse software de inteligência artificial, a gente
automatiza mais isso, o processo fica mais rápido. E a gente tem mais de 8 mil quilômetros de rede. Então, essa agilidade nessa detecção de defeito tem que ser muito grande. Ele vai aprendendo, né, com os defeitos que ele vai encontrando. Então, a tendência é só melhorar. A gente consegue detectar o defeito, né, antes que ele aconteça, antes que haja interrupção de energia, que essa é a função primordial dessas inspeções de rede. Novidade bacana demais, né? Cláudio, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra de novo. Volto com você. Muito bacana a iniciativa. Obrigado, viu, Elisângela? Até a próxima edição do Sim Notícias. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira de verão. Sexta-feira com sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Colatina, mínima de 20 e a máxima 31. Em São Mateus, variação entre 21 e 31 graus. Cachoeiro, temperaturas mais amenas, mínima de 22 e máxima de 29. Já em Vitória, a mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A seguir, a gente fala sobre a prisão de um suspeito de vários homicídios em Aracruz. Vamos também a São Mateus para conversar com J. Barbosa. Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. A Polícia Civil de Aracruz comemorou a prisão de um homem suspeito de cometer vários homicídios na cidade. Foragido da justiça, ele estava escondido no Rio de Janeiro, onde acabou detido. A Polícia Civil do Espírito Santo, em parceria com a 36ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, prendeu durante a Operação Judas um jovem de 19 anos suspeito de cometer vários homicídios em Aracruz. O suspeito estava escondido na zona oeste do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que no mês de dezembro, o rapaz passou a articular e executar pessoalmente crimes de homicídio na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. Trata-se de uma prisão de extrema relevância para o município de Aracruz, notadamente em virtude da periculosidade desse indivíduo, o qual teve envolvimento em pelo menos 4 homicídios, 3 no mês de dezembro e 1 no mês de janeiro do corrente ano. Outras pessoas que não foram mortas, mas ficaram feridas. Então, um indivíduo extremamente violento e que estava perturbando a tranquilidade da região de Barra do Riacho, aqui em Aracruz. Ainda segundo informações da polícia, a motivação dos crimes teria sido um desacerto relacionado ao tráfico de drogas entre o jovem e os indivíduos que ele se relacionava na Barra do Riacho. O objetivo dele era dominar o tráfico daquela região. Segundo o delegado responsável pela DHPP do município, Dr. André Jareta, a prisão levará mais tranquilidade a toda a comunidade. Com o apoio da 36ª Delegacia da Polícia Civil de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, conseguimos lograr êxito em localizar esse indivíduo e efetuar a sua prisão, que, por certo, vai contribuir com a segurança pública local. O jovem foi encaminhado para uma unidade prisional carioca enquanto as investigações prosseguem. Foi uma prisão muito importante. A gente vai agora a São Mateus conversar com o J. Barbosa. Ele nos fala sobre as ações de combate ao trabalho semelhante à escravidão. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus. E a nossa participação de hoje, vamos falar de um assunto que vem sendo debatido há anos, porém ainda hoje, tá? Existem alguns casos de trabalho análogo à escravidão. A nossa equipe conversou com uma advogada trabalhista que dá algumas orientações. A reportagem é de Fabíola Rodrigues. Os trabalhos forçados, as jornadas exaustivas e condições precárias são características do trabalho análogo ao escravo. O trabalho análogo, que é comparado à escravidão, é um trabalho onde os trabalhadores ficam confinados no local de trabalho mesmo, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos, né? Sem os seus direitos trabalhistas garantidos. Primeiro, sem carteira de trabalho assinada, com jornada exaustiva, que geralmente é 44 horas semanais, 220 horas mensais, então trabalho de segunda a segunda, extremamente sobrecarregado, sem uma jornada específica, também com um trabalho muito pesado, né? Trabalho muito exaustivo. E sem completa higiene no local de trabalho, onde ele dorme, onde ele se alimenta, sem saneamento básico. Então, os trabalhadores que estão
nesse perfil, né, nesse ambiente, são considerados trabalhadores em situação análoga à escravidão. A sociedade tem papel importante na luta contra o trabalho análogo à escravidão. A sociedade ela tem que se organizar. Hoje nós temos os sindicatos, tanto patronal como o sindicato dos trabalhadores, que podem estar fazendo essa conscientização, levando para principalmente a área rural, informando, fazendo reuniões, e a sociedade civil ela pode se organizar, formando ONGs ou formando movimentos para trazer essa conscientização para a população e para as pessoas, para regiões que têm o maior índice de trabalho análogo a de escravo. As vítimas desses crimes recebem todo o apoio necessário para voltarem às suas casas e se realocarem novamente no mercado de trabalho. Nós temos grandes avanços e grandes medidas. Nós temos um sistema único de assistência social, que é federal, que quando eles descobrem as pessoas nessa situação, eles dão todo um respaldo para essas pessoas voltarem para suas cidades. Tem também a questão do seguro-desemprego. Geralmente essas pessoas recebem 3 meses de seguro-desemprego até elas se recolocarem no trabalho. Tem assistência psicológica, tem também, pode na Justiça do Trabalho receber um salário dessa pessoa que deixou elas nessa situação, do empregador, deixou elas nessa situação. E também outra questão é a penalidade dessa pessoa, desse empregador. Ele pode ter de 2 a 8 anos de reclusão, de acordo com o Código Penal. Os empregadores devem ficar atentos com as normas a serem seguidas. As empresas elas têm que procurar profissionais, tanto da área jurídica como na parte de segurança, saúde e higiene do trabalho. Como que eles vão recepcionar esses trabalhadores? Como que eles vão lidar com esses trabalhadores dentro das suas empresas? Como esse trabalhador vai prestar o serviço a ele? Como que ele vai pagar esse serviço prestado? Então, ele tem que procurar um profissional, ele tem que se alinhar, ou procurar um sindicato patronal, ou um advogado especialista na área de direito do trabalho, ou mesmo um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, porque são vários fatores, são vários profissionais que vão ali auxiliá-lo para que ele não pratique esse tipo de conduta. As áreas rurais são onde mais acontecem denúncias de trabalho escravo, por serem locais mais restritos, onde as informações demoram mais para chegar. A cada 1.000 pessoas, 5 pessoas estão em situação análoga à escravidão, é a área rural. A área rural, que é uma área que às vezes a pessoa está quilômetros e quilômetros de uma estrada, o acesso à cidade, o acesso a um distrito. Então a área rural que tem que ter essa fiscalização, tem que ter esse olhar e tem que ter essa conscientização. Que o produtor rural, quando ele tem essa conscientização, né, de como que ele deve recepcionar as pessoas, ele se adequa. Então tem que chegar essa informação, não só a fiscalização, mas também a informação que é muito mais importante. Muito bem, Cláudia, esse foi o nosso destaque de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelos destaques de hoje, viu? Vamos ver as cotações do agro. Confira os números. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura está cotado a R$ 975 a saca. O Conilon tipo 7 cotado a R$ 800. Já o Conilon tipo 78 está valendo R$ 795 a saca. A pimenta do reino permanece com o valor de R$ 15,60 o quilo. E a saca do cacau está valendo R$ 1.460. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso último bloco, acionando o nosso departamento de esportes. Vem aí ao tema Félix.
Muito bem, nesta quinta, Capixabão de Futebol 2024. Daqui a pouco, 20 horas, 2 jogos programados. Estrela vai receber o Porto Vitória no Sumaré, em Cachoeiro. Já o Serra joga no seu estádio, Robertão, na Serra, contra o Jaguaré. Com exceção da goleada do Rio Branco da capital sobre a Desportiva, logo no início da competição, nós temos visto jogos bem equilibrados. E uma das ações da Federação de Futebol do Estado ajuda a tornar os jogos mais competitivos e equilibrados. É que há um scout, né? Aquele acompanhamento dos jogos com a formação da seleção de cada rodada. Isso é bom, valoriza os jogadores que se destacam no mercado e já serve de referência, né, para eles conseguirem boas transferências e contratos. A programação esportiva oficial do Pontal do Ipiranga já foi encerrada, agora as atrações ficam por conta da música e da folia. E por falar nisso, é exatamente o que queremos dos times, que joguem por música. Bem bonita, hein? Obrigado, Altemar, pelas informações. Gente, teve acidente na BR-101 Sul na madrugada desta quinta-feira. Samuel de Fraga tem os detalhes. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo, hein? Esse acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. A PRF interditou a rodovia na altura de Mimoso do Sul. O acidente aconteceu entre um caminhão e um carro de passeio. Foi no quilômetro 443 da BR-101, na altura de Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 3 pessoas ficaram feridas levemente. Elas estavam no carro de passeio e foram encaminhadas à Santa Casa de Cachoeiro. O condutor do caminhão não se feriu. O caminhão ficou atravessado na pista. A dinâmica do acidente não foi informada e, por causa desse acidente, um engarrafamento quilométrico se formou na BR-101. A PRF pede atenção dos motoristas devido ao alto movimento de veículos nas rodovias federais, devido ao período de férias e atenção principalmente em dias de chuva. Agora, gente, em Piúma, um vídeo viralizou nas redes sociais aqui na região esta semana. Internautas filmaram o que poderiam ser tubarões em uma das praias. As imagens que circulam pela internet desde o dia 29 de janeiro foram feitas na Praia Maria Neném, em Piúma. Na internet, o vídeo chama a atenção principalmente de banhistas, pois a legenda dos vídeos era que se tratavam de tubarões. Segundo engenheiros ambientais, não se trata de tubarões e sim de arraias, que escolhem o local pelas águas serem mais mornas e também ser época de desova. Bem diferente do tubarão, que nada em águas mais profundas e frias. Nessa época, as arraias caçam e procuram águas mais quentes também por causa da desova. Olha, a polícia divulgou um balanço sobre as motos que foram apreendidas essa semana no chamado Rolezinho, no bairro Aquidabã. 11 motos foram apreendidas. R$90 mil é o valor total das multas aplicadas nos veículos que transitavam de forma irregular pelas ruas de Cachoeiro. O caso aconteceu nesta terça-feira, quando as motos chegaram ao bairro com descargas barulhentas e fazendo manobras perigosas. Cada veículo recebeu aproximadamente R$8 mil em multas por falta de retrovisores, características alteradas, licenciamento em atraso, descargas alteradas, sendo uma com numeração do chassi raspada. Os veículos foram removidos para o pátio credenciado do Detran. Agora a gente fala de esporte, pois hoje tem Estrela do Norte Futebol Clube contra Porto Vitória. O Alvinegro vai jogar em casa no bairro Sumaré. E tem novidade, hein, gente? Pois Ney Barreto não é mais o treinador do Estrela. Na manhã desta terça-feira, o clube anunciou que o técnico pediu desligamento do cargo após as 3 primeiras rodadas do Capixabão 2024. O treinador deixou o Alvinegro com apenas 1 ponto somado sem marcar gols. O clube está na 8ª posição no estadual. Na estreia, o Alvinegro perdeu para o Vitória de 2-0 na capital. Na segunda rodada, em casa contra o Nova Venécia, o Alvinegro cachoeirense ficou em 0-0. No último domingo, o Estrela teve nova derrota para o Real Noroeste em Águia Branca por 1-0.
Através de uma nota oficial, o clube agradeceu os serviços de Ney Barreto, que encerrou a sua segunda passagem à frente do clube, dizendo que o treinador Ney Barreto não é mais técnico, e agradeceu pelos serviços prestados, sempre com muita dedicação, amor, profissionalismo e compreensão. Enquanto isso, o time treina pesado com boas expectativas para se recuperar. Quem está como técnico interino é Anderson Gracelli. Pois é, gente, lembrando que o jogo é daqui a pouquinho e é Estrela contra Porto Vitória no Sumaré a partir das 8 horas da noite. E olha a novidade, hein? Mulheres e também crianças até 12 anos de idade não pagam, hein? E ainda falando de esporte, já estão abertas as inscrições para a Taça José de Anchieta para pesca de praia. A competição para os amantes da pesca esportiva vai acontecer na Praia Central de Anchieta, num cenário próprio onde desemboca o Rio Beneventes com o mar. A competição acontece nos dias 16 e 17 de março. As duplas interessadas em participar devem fazer as inscrições na Casa Marlin de Vitória e Vila Velha. Bem, as inscrições, gente, também podem ser feitas através do WhatsApp. Anota aí o telefone, 0 operadora 27 997894288. E você, Cláudia, arrisca uma boa pescaria? É bom pescador? Bem, eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região. Obrigado, Samuel, pela participação, pelos destaques. Até a próxima edição. Você, nosso telespectador, já sabe, siga as redes sociais da TV Sim. Olha, nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.